Boa noite. Hoje eu pedi para os nossos pré-adolescentes ficarem aqui em cima, porque o assunto que nós vamos tratar é um assunto para todos nós. É um assunto que não tem idade, não tem momento, não tem tempo para a gente parar de tratar. Não tem tempo para a gente parar de voltar neste assunto. E eu quero, para começar, ir com vocês ao livro de Números. E nessa parte da história, os adolescentes estão afiados, porque nós temos estudado o povo hebreu, a saída do Egito, o início da conquista da Terra Prometida, não é? Eles estão afiados nisso. E a gente sempre vê uma mesmice no povo de Deus. E a gente vai falar aqui de um dos aspectos. Então, lá em Números, capítulo 13, a gente vê justamente aquele momento em que o povo já saiu do Egito. Eles já passaram por tanta coisa. Como é que foi a saída do Egito? Foi fácil? Moisés chegou lá e falou: deixa o meu povo ir. E o faraó deixou? De prima? Foi? Não, não foi. Moisés chegou, falou, mas faraó endureceu o coração. Precisou haver a primeira praga, a segunda praga, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª praga. E aí, quando mexeu lá no íntimo do faraó, o faraó liberou. E o povo foi. E o povo enfrentou um mar vermelho na frente, e ele viu o mar se abrir. E depois de passar por esse mar, ele viu o mar se fechar e derrotar todos os inimigos deles afogados. Olha a quantidade de coisa que esse povo viu. Foi pouca coisa? Um dos meninos, na semana passada ou retrasada, falou assim: Débora, nessa parte aí da Bíblia tem tanta coisa esquisita, tem tanta coisa diferente. Eu falei: tem mesmo. Às vezes precisa haver coisas esquisitas para dar uma chacoalhada na gente. E o povo não deixou de ter oportunidade de ver coisa esquisita acontecer. Coisa esquisita de poder de Deus para salvar, libertar e curar. E mais adiante, o povo teve fome. Deus mandou o maná. Não satisfeitos com o maná, eles pediram carne. Deus mandou as cordonizes. E eles seguiam reclamando. Não é isso que a gente viu na escola dominical? Eles seguiam reclamando. Seguiam reclamando. Até que, nesse momento aqui em Números, conta quando Moisés escolheu homens, líderes do povo, para irem até a terra de Canaã e espiar a terra. Para ver a maravilha da terra, aquela terra que Deus prometeu, a terra que emana leite e mel. Que maravilha de terra, né? Deus prometeu essa terra para eles. E vamos lá, então. Ali em Números 13, nós vamos ler a partir do versículo 27. Os espias haviam acabado de chegar e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso. As cidades são muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos agora, gente, vamos lá, vamos tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Por que Calebe sabia que eles eram capazes? Porque Calebe sabia que, na verdade, eles não eram capazes, mas Deus era capaz. E porque Deus era capaz, eles eram capazes em Deus. Calebe tinha essa convicção. Ele não deixou se apagar na memória dele a saída do Egito, o mar vermelho, o maná, as cordonizes.
Ele não deixou apagar. Isso estava vivo na memória de Caleb. Isso estava vivo. E por que estava vivo? Certamente porque Caleb agradecia a Deus por isso. Ele tinha um coração grato a Deus por isso. Ele sabia o poder e a grandiosidade de Deus. Versículo 31. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos é terra que devora os seus moradores. Não era a terra que mana leite e mel? Esses mesmos homens não falaram quando acabaram de chegar? Mas mudaram o discurso. Não. É uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos aqui a transmitir a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite. E de fato, Senhor Jesus, vem nos tirar da nossa zona de conforto. Em nome de Jesus, amém. Vamos falar hoje, então, da ingratidão. Ingratidão. A ingratidão é um sentimento muito grave. É um sentimento muito perigoso e que pode ser uma raiz para várias coisas, vários problemas, né, psicólogo? A ingratidão, ela pode gerar um buraco dentro de nós. Eu vou pedir, então, enquanto a gente vai fazendo aqui a palavra, a gente vai passear um pouquinho, eu vou pedir para o João Pedro distribuir para quem quiser um balãozinho, uma bexiga de ar. Toda vez que você lembrar alguma coisa que você queira agradecer, você vai soprar esse balão e vai segurar aí. Vamos ver quem que vai conseguir encher o balão. Quem quiser, então faz o sinal que o João Pedro vai distribuir. A ingratidão é um sentimento muito perigoso. Como a gente pode ver aqui, o que estava acontecendo com esse povo? Era um povo que tinha testemunhado tantas coisas. Era um povo que tinha sido agraciado com uma segunda chance. Eles tinham sido libertos do jugo da escravidão. E estavam em direção à terra que Deus havia prometido para eles. Mas, de repente, parecia haver um lapso na memória deles. Parecia haver uma lacuna. E tudo aquilo que Deus tinha feito, eles não lembravam mais. Era como se eles voltassem do zero. Como nós podemos viver com uma amnésia de gratidão? A amnésia de gratidão nos leva ao fracasso. E pior, ela contamina os que estão ao nosso redor. Os espias foram, eles olharam, e o povo todo murmurou. E da boca do próprio povo saiu a condenação que Deus deu. Foi Deus que falou que ia matar eles no deserto? Eles mesmos falaram com a própria boca. Quem dera a gente morresse aqui mesmo, ou então se tivesse ficado lá. Da própria boca do povo, no momento de murmuração, saiu o seu destino. O povo que tinha visto as maravilhas e esqueceu todas elas. É fácil a gente condenar e apontar o dedo para esse povo. Porque a gente fica boca aberta, né? Quando a gente lê, a gente vê as maravilhas, a gente fica assim, gente, mas como? Como que eles puderam se esquecer disso?
Mas será que nós somos tão diferentes assim desse povo? Será? Ou será que com as nossas próprias bocas, às vezes não murmuramos e parece que pegamos aquele presente que Deus nos deu e simplesmente descartamos ele como um lixo qualquer? Será que nós temos sido verdadeiramente gratos? Ou será que temos agido como um povo ingrato? É sobre isso que eu quero hoje trazer a reflexão para cada um de nós. Porque a ingratidão, ela é capaz de matar toda uma geração. Ela é capaz de matar inteiramente um sonho. Ela é capaz de trazer rebelião. Ela é capaz de trazer divisões. Ela é capaz de destruir uma família. Ela é capaz de afastar totalmente um povo de Deus. Quando nós pensamos no sentimento de gratidão e ingratidão do povo, a gente falou aqui muito bem que eles precisavam lembrar, porque foram coisas que aconteceram, mas não era nem num passado tão longo assim, né? Eles não tinham passado ainda anos no deserto quando isso tudo estava acontecendo. Era um passado recente. E isso me leva a lembrar de uma outra história da Bíblia, uma história que numa ação imediata também as pessoas que receberam a graça não tiveram, todas elas, o mesmo sentimento de gratidão. E aí é a história dos 10 leprosos. Quando a gente vai lá em Lucas 17, a gente pode parar e pensar um pouquinho e analisar essa história da gratidão imediata. E aí eu vou aproveitar para nessa história fazer um parêntese interessante. Vamos lá então? Lucas 17. A partir do versículo 11, nós lemos: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, quantos? Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Neste episódio, Jesus estava cumprindo ali o seu chamado. Ele vinha pregando de cidade em cidade, vinha ali realizando milagres, e certamente aqueles 10 homens já tinham ouvido falar das maravilhas de Deus. E quando eles viram Jesus, eles não perderam a oportunidade. E imediatamente: mestre, olha para a gente. Mestre, precisamos do teu toque. Os 10 não tardaram em pedir, não tardaram em clamar. Naquela época, a lepra era uma doença que não tinha cura. Era uma doença que tirava a pessoa totalmente do convívio do povo. Eles ficavam marginalizados, ficavam à parte de tudo, de todos os costumes, de todas as festas, de tudo. Eles eram considerados impuros, eram considerados pecadores. Eram considerados como alguém que não merecesse estar junto do povo de Deus. E eles ali recebem uma palavra que transformou a vida deles. E Jesus manda que eles vão até o sacerdote, por quê? Naquela época existia uma lei, que quando
o leproso tivesse a cura, ele precisava ser examinado pelo sacerdote. E o sacerdote, então, via ali se ele cumpria os pré-requisitos para finalmente reintegrá-lo ao povo. Oferecia o sacrifício, passava por todo um processo de purificação para ser decretado curado. E os 10 foram. Só que apenas um entendeu o real valor do que tinha acontecido. Apenas um entendeu que Jesus tinha dado para ele uma nova vida, uma nova chance, um novo momento, uma reconstrução de um sonho. Apenas um. E o que me chama a atenção é que foi justamente o estrangeiro. Quando a gente vê que foi estrangeiro, a gente pode fazer várias aqui comparações. Dentre elas, essa aqui agradeceu bem, hein? Dentre elas, justamente mostra para a gente que o povo, que não era o estrangeiro, não foi o primeiro a aceitar e reconhecer Jesus como seu Salvador. Foram justamente os estrangeiros, nós. Então, esse é uma das coisas que essa história mostra para a gente. Os gentios tiveram muito mais abertura. Por quê? Talvez justamente por entender. Eu não sou digno. Eu não faço parte. Quem sou eu? Quem sou eu? Talvez os outros 9 ainda não tivessem se dado conta. Talvez os outros 9 achassem, Jesus estava ali para isso mesmo. Ele tinha mais era que me curar. É isso que ele faz. Já faz parte do contrato. Já faz parte do pacote. Jesus está ali para isso. Para que eu preciso agradecer? Ele já está ali. E aí, quando eu falo disso, dos outros 9, eu paro para pensar também na gente com relação às nossas relações mais próximas. Porque vocês já perceberam como muitas vezes é mais fácil nós agradecermos aqueles que são mais distantes de nós do que aqueles que estão no nosso dia a dia? Qual foi a última vez que você agradeceu ao seu filho por pegar um copo de água para você? Qual foi a última vez que você agradeceu aos seus pais pelo cuidado que eles tiveram ou têm com você? Qual foi a última vez que você agradeceu aos seus professores pelos ensinos que eles te passam? Qual foi a última vez que você agradeceu ao seu cônjuge por ter deixado o café quentinho na térmica? Ou até por dividir a vida com você? Qual foi a última vez que você agradeceu ao seu irmão por não ter comido o último pedaço de biscoito do pacote e dividiu com você ali irmãmente? As coisas pequenas da vida. Porque às vezes nós deixamos desapercebida e não agradecemos. A Bíblia não diz que nós devemos agradecer de vez em quando. A Bíblia diz que nós devemos agradecer o tempo todo. É claro que a gente pensa sempre em algo maior, o agradecer a Deus. Mas eu quis fazer esse parêntese, porque é um parêntese muito importante. Nas nossas relações interpessoais, nós precisamos aprender a agradecer. Precisamos retomar esse costume, porque um coração grato é um coração poderoso. É um coração transformado. E é um coração que é capaz de transformar. Jesus, ele valorizou este homem que voltou. Ele falou, só um voltou? Só um? Não teve nenhum outro que veio agradecer? Jesus aqui mostra para a gente como era valoroso o ato de nós agradecermos. E antes de nós passarmos aqui para a nossa reflexão, eu quero ver aí, alguém conseguiu encher? Cuidado, senão vai estourar, hein? Cuidado. E aí eu quero falar para vocês o seguinte. Tem duas coisas que eu queria parar para pensar. As pessoas que estão aí com a bolinha enchendo, sem dar o nó. Quando a gente está no nosso dia a dia, a gente lembra de um agradecimento. Enche. Se a gente descuidar, o que vai acontecer com a bola que não está com nó? Ela vai esvaziar. A gente precisa encher de agradecimento o tempo todo.
Porque com a frouxidão do nosso dedo, ela vai esvaziar. Então, esse é um dos pontos que eu queria falar para você. Se você não trouxer a memória, você vai esvaziar. Você vai perder o coração grato. E a outra coisa que a gente pode parar e pensar. Laura, você pode me ajudar? Segura essa bola aqui, por favor. Vocês podem me ajudar. A gente pode ter pensado aqui em várias coisas para agradecer, né? Não sei o que vocês pensaram aí. Eu posso agradecer a Deus pela minha vida, pela minha família. Se quiser falar, pode falar. Pelo ar que eu respiro, pela minha saúde, pela cama, pelo pão, pela água, pela casa, família, dinheiro, trabalho, árvores verdinhas, natureza, igreja, pastores, marido, amigos, escola, trabalho. Estamos enchendo, estamos conseguindo. Filhos, pets, cura, sol, livramentos, saúde, paz, alegria, amor, salvação, comunhão. A gente consegue encher a bola e a gente ia faltar espaço aqui se a gente continuasse, não é verdade? Às vezes a nossa bola está cheinha. Às vezes a nossa bola está cheinha, cheinha, cheinha. Obrigada, Laurinha, pode sentar, obrigada. Às vezes a nossa bola está cheia, cheia, cheia. Mas quer ver um exemplo? Eu agradeci aqui pela comida. Aí eu olhei para a louça, para a pia, cheia de louça, e eu falei assim, puxa, ai, não acredito, eu vou ter que lavar a louça. Se a louça está suja é porque tem o quê? Comida. Aí, de repente, eu dei uma topada com o meu pé no armário. Ai, mas se eu topei é porque eu tenho pé, eu tenho armário. Então, às vezes a gente esquece das bênçãos na hora que a gente vê uma dificuldade qualquer. E aí, nessa hora, o que a gente faz com essa bola que está cheia? A gente estoura. A minha bola estava cheinha, cheinha. Mas com a minha boca, eu fiz a mesma coisa que o povo no deserto fez. Com a minha boca, eu simplesmente peguei o que Deus me deu, e joguei fora. O coração grato, ele pode transformar, mas o coração ingrato pode te matar. E por isso é tão importante nós prestarmos atenção nisso. Será que nós temos agradecido como devemos? Ai, Débora, mas às vezes é tão difícil. Às vezes é difícil, de fato. Às vezes a gente não sabe nem por onde começar, mas a gente vai chegar lá. E eu queria ir com vocês na carta de Paulo aos Colossenses, porque ali Paulo justamente descreve a diferença entre a velha criatura e a nova criatura. E ali em Colossenses 3, ele faz os contrapontos e no finalzinho, ali nos versículos 15 a 17, olha só a importância do coração grato. Vamos lá? 15 a 17, hein? Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Primeira vez que ele falou, hein? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselham-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação,
façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. É impossível sermos nova criatura e não sermos agradecidos. 3 versículos seguidos, reforçando a importância de um coração grato. E como é que a gente faz quando está difícil de sair do lugar? A gente poderia ir para vários lugares na Bíblia para ver isso. A gente poderia ir para vários lugares. E uma das pessoas que mais nos ensina isso é Davi. Como eu posso ter um coração grato? E Davi vai lá. E ele começa, bendize, cantarei. E não sei, a gente pode ir em salmos que a gente consegue, não é? Mas eu quero ir com vocês em 1 Crônicas 16. E a gente vai só aqui pincelar alguns versículos. Nós precisamos ter esse coração grato. Nós precisamos. E aqui, nesses versículos aqui, nós vamos conseguir ter um insight. Mas antes de ir até eles, eu quero lembrar vocês o seguinte. Como é que a gente perde? Como que a gente perde esse coração grato? Como é que a gente se contamina? Não é? Como é que a gente se contamina? Pelas janelas, pelas portas que nós temos. A Bíblia diz em Mateus que os nossos olhos são as janelas do corpo. Então, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Eu preciso ter olhos bons. Preciso aprender a enxergar como Jesus enxerga. Eu tenho que parar de ver a louça suja apenas. Eu tenho que lembrar que a louça está suja porque eu comi. E se tem muita louça na pia, é porque provavelmente a minha casa está cheia. Então, ou eu tive uma festa com muitos amigos, ou eu tenho uma família muito grande. Então, só aí a gente já pensou em 2 coisas boas para agradecer. Não é? E se eu tenho sabão para lavar, glória a Deus, porque eu pude comprar um sabão. Tem água na minha casa? Glória a Deus de novo. Está vendo? Eu tenho onde secar? Eu tenho como guardar? Eu tenho uma lava-louça? E aí a gente vai lembrando. Outra coisa, a nossa mente. A gente precisa sempre renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. E uma das maneiras da gente renovar é justamente a gente estudando a palavra e a gente se lembrando de cada um dos benefícios do Senhor na nossa vida. E assim a gente renova a nossa mente e o nosso coração. Porque o coração é o sentimento. E o sentimento de gratidão precisa estar ali, vivo. Vivo. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procedem a fonte de vida. Eu preciso, então, encher o meu coração com gratidão. Porque a gratidão vai trazer alegria, paz, satisfação. Tudo o que eu preciso, a gratidão a Deus vai me dar. A confiança. Se eu lembro quem Deus é, a minha confiança, a minha fé se renovam. Eu preciso ter um coração grato. E se eu encho o meu coração de gratidão, eu vou falar gratidão. E aí, antes de ir em Crônicas, Efésios 5:4. Pode botar para mim, Paulo? Efésios 5:4. Olha o poder do coração grato. Se o povo lembrasse disso no deserto, se a gente lembrasse disso na hora de reclamar da louça ou qualquer outra reclamação, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Como é que eu não vou pecar com a minha boca? Agradecendo. Se eu tiver um coração grato, a minha boca não vai me derrubar. A minha boca não vai me fazer tropeçar. A minha boca não vai decretar a minha sentença. Que foi o que o povo fez. E quantas vezes nós pecamos pela boca? Muitas vezes. Muitas vezes com a nossa boca nós matamos ou a nós mesmos ou a outros. Então, procuremos agradecer. Vamos lá, então, em Crônicas. E nós vamos aqui pegar alguns pulos do gato.
Quando tiver tudo difícil, como é que eu vou começar? Eu vou começar louvando. Hoje os nossos louvores introduziram a palavra. Eu vou começar louvando. Por quê? Se eu não lembrar de nada, na hora que eu começar a louvar, eu vou lembrar. Eu vou lembrar. E Deus vai encher o nosso coração de novo. Ali nos versículos 8 a 10, ele fala de se gloriar, de dar graças, de invocar o Senhor, de fazer conhecido entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores, falem de todas as suas maravilhas. E se eu não lembrar de nenhum louvor, sai, vai para a rua e olha a natureza. O pastor Murilo gosta de falar, contempla. Se você contemplar, você vai louvar. É impossível. É impossível você não olhar um passarinho fazendo um ninho e não contemplar. É impossível você ver a água da chuva caindo e você não contemplar. Mas que coisa a chuva. Glória a Deus pela chuva. Que coisa o sol. Glória a Deus pelo sol. Há tempo para tudo. Então eu não posso reclamar do tempo nublado porque está nublado. Porque tem um dia que precisa estar nublado. Tem um dia que precisa do sol forte. Eu tenho só que me proteger de cada um deles adequadamente. Mas glória a Deus por cada um deles. Glória a Deus pela neve. Para quem mora na neve e tem que lá varrer a calçada. Glória a Deus. Jogar um salzinho. Glória a Deus. A gente tem que curtir as maravilhas de Deus. Não é lindo olhar uma paisagem de neve? É lindo. Glória a Deus que a gente não mora na neve também, mas glória a Deus. Mas é bom visitar. Então, glorifique ao Senhor. Primeira coisa, então, é me encher de louvor. Me encher de louvor. Um coração grato louva. Um coração grato se lembra dos maravilhosos feitos de Deus. A gente pode ver isso lá no versículo 12 e no versículo 15. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, dos juízos de seus lábios. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. Quando eu me lembro do que ele fez, eu lembro quem ele é e eu lembro quem eu sou nele. Isso me dá confiança, porque eu sei quem é. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito é o meu Deus. O mesmo Deus que parou o dia e a noite quando Josué precisou é o meu Deus. O mesmo Deus. Então ele pode fazer isso por mim? Claro. Mas tem que ter uma boa desculpa. Se tiver, ele vai mover a montanha que precisar. É o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. Então, um coração grato se lembra. E quando ele se lembra, ele abre a sua boca para contar. Então, um coração grato testemunha. E quando eu testemunho, não é apenas eu que sou edificada, mas os meus irmãos são edificados. Eu ajudo a fé do meu irmão a se renovar. Eu ajudo a vontade de ter um coração grato a existir em outras pessoas. Eu mudo o ambiente. Eu inspiro pessoas. Um coração grato inspira uma transformação. E é esse o coração que nós precisamos ter. Nós precisamos ter esse coração que inspira, que testemunha, que engrandece ao Senhor. E se a gente for seguindo aqui nos versículos, a gente vai ver justamente isso. A gente vai ver ele começando a cantar. E ele canta as terras, e ele anuncia as nações. E todos os povos reconhecem quem ele é. O nosso coração é capaz de impactar toda uma geração. Se for com ingratidão, vai acontecer como aconteceu no povo do deserto. Mas se for com gratidão, olha o poder que nós temos nas mãos. A nossa carnalidade e o diabo querem roubar isso da gente. Mas se nós buscarmos a Deus continuamente, como diz no versículo 11, busque o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Então, todas essas coisas vão acontecer. Se eu não me esquecer do secreto, se eu não me esquecer para onde eu tenho que olhar, o meu coração jamais vai se desvirtuar.
O meu coração jamais será um coração ingrato, mas será um coração grato, pronto a louvar, a engrandecer, a abençoar, a edificar, a transformar, a inspirar e a exaltar o nosso Deus acima de todas as coisas. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de você ser grato. Hoje é dia de você se lembrar do sacrifício de Jesus por você e por mim na cruz. Esse, sem dúvida, é o maior de todos os seus benefícios. É o maior de todos os seus presentes. É o maior de todos eles. E se você sabe quem Deus é, sabe quem é Jesus, sabe da obra que Ele fez na cruz, eu te convido a fazer uma oração junto comigo agora. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que você possa renovar os seus votos para com Ele. Mas se você nunca fez essa oração e você sente vontade de ter este coração grato, de ser um filho de Deus, de ter uma identidade nova, que você possa fazer essa oração. Senhor Deus e Pai, nós nos consagramos a Ti, Senhor. Nós reconhecemos quem Tu és. Tu és o mesmo Deus que criaste a terra. Tu és o mesmo Deus que deste filhos a estéreis. Tu és o mesmo Deus que libertaste o povo do Egito, que abriste o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Tu és o Deus que fizeste um dia inteiro parar. Tu és um Deus capaz de fazer o impossível se tornar possível em nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos a obra transformadora na cruz. Nós reconhecemos que Jesus é o Messias, aquele que veio para nos libertar, nos curar, nos transformar, nos salvar do império das trevas e nos resgatar para a sua gloriosa luz. Nós, Senhor, Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelos Teus dons, pela Tua direção nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos porque em Ti temos família, temos amigo, temos, Senhor Jesus, pai, mãe. Temos tudo aquilo que por acaso algum dia nos faltou. Obrigada, Senhor, porque Tu nos completa. Tu fazes, Senhor, a nossa alma plena, saciadamente plena, Senhor. Nós Te louvamos e Te engrandecemos nesta noite. Rei do universo, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus soberano. Não há outro igual a Ti, Senhor. Toma o Teu lugar nesta noite, Senhor, e ajuda-nos. Queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que faz com que os nossos corações sejam gratos diariamente. Em nome de Jesus, amém. Amém?